Boa noite, boa noite, boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Samuel Brito, pastor da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo. Como está acontecendo, todas as quartas-feiras nós temos esse encontro aqui marcado. Eu na minha casa, você aí na sua casa, no seu escritório, no seu carro, aonde você estiver participando, nos sintonizando nessa live. Temos uma palavra do coração de Deus para o seu coração e temos a alegria de ter você aí. Também um abraço a todos os membros da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo, e por causa da pandemia nós não estamos realizando cultos no meio da semana. Por enquanto, já há quase 2 meses, nós estamos fazendo os cultos presenciais somente aos domingos, 9 horas da manhã e 17 horas. Para a maior comunidade dos irmãos, tiramos o culto das 19 horas para as 17 horas. E os irmãos estão se acostumando com esse horário. Eu sei que fica um pouco pesado, pois temos um culto na parte da manhã, você chega em casa e almoço, e quando você termina de almoçar, praticamente é na hora de você voltar para a casa de Deus. Mas foi o melhor meio que nós achamos para não colocarmos os irmãos expostos a esse vírus, a uma mentira, porque daqui a menos de um mês vamos ter eleições e os prefeitos, os governos estão mentindo a respeito do vírus e isto é ruim para a população. Eu tenho pessoas na igreja que trabalham em hospitais, são enfermeiros e enfermeiras, e falam que continua ainda a contaminação, pessoas sendo internadas, pessoas sendo entubadas e pessoas morrendo. Então é muito chato isso, e com essas mentiras eleitoreiras que estão fazendo, não só no estado do Rio, mas no estado de São Paulo, no Brasil praticamente inteiro, estão fazendo isso por causa de intenções de enganar a população. O vírus, não vamos ter vacina esse ano, não se iluda, não vamos ter vacina, vamos ter que tomar cuidado até o final do ano, início de 2021, e que Deus tenha misericórdia da gente, porque o vírus é perigoso, ele mata, quando pega uma pessoa debilitada na sua saúde, ele mata, e isto é muito ruim. Então nós na Igreja Fé para Todos temos tomado todas as precauções, a igreja está totalmente higienizada. Temos o irmão Luiz, nosso diácono Luiz, que cuida de tudo isso para a comodidade dos irmãos. Temos o medidor de temperatura, temos o distanciamento social e só entra com máscaras. Então nós temos tomado todos os cuidados. E eu sei que mesmo assim acontecem coisas. Por isto, olha, é um prazer ter você aí na nossa live. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua família, e que Deus te guarde, ou nos guarde também sobre este vírus. Eu tenho algumas pessoas muito chegadas, inclusive da igreja, que estão contaminadas com Covid e estão no seu recluso, e mesmo estão praticamente sem sintomas, não podem, como testaram positivo, nós avisamos que não poderiam participar dos cultos, a não ser pela live, e tomando todas as precauções para não contaminar vizinhos, amigos, parentes, porque o vírus é real. Queridos, somos da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo, e eu sou o pastor Samuel Brito. Quero orar junto com você. Pai, obrigado por vivermos esse dia, e já vencemos a madrugada, manhã, tarde, e agora estamos na parte da noite, nesse momento que vamos passar juntos aqui de 1 hora, cultuando a Ti, cantando louvores para Ti, declarando a soberania de Jesus Cristo nas nossas vidas. E Te agradecemos pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, pelas notícias ruins que não chegaram, pelo fôlego de vida, pelos livramentos, cuidados, alimentos, proteção Tua, Senhor. E a nossa fé que continua inabalável, porque temos um Deus que se preocupa com a gente. Obrigado por cada membro, cada família, cada amigo, cada companheiro de rádio, cada companheiro de lives que nos assistem, pessoas tão longe daqui,
e estamos orando, pedindo a Deus que Tu continue, Senhor, a nos guardar, a nos proteger, a renovar as nossas forças todos os dias, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus, nós te agradecemos. Amém? Amém. Quero já dar as boas-vindas aqui à nossa irmã Jane Alvarenga, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, paz, minha irmã Aura, pastor, continue intercedendo por nós, sim, estamos orando sempre por vocês, pedindo a Deus para que Deus cure vocês, livre vocês de todo mal. Jairo, lá em Itapema, Santa Catarina, Jairo, a Neide, tem que falar também nos filhinhos também, que são queridos nossos, que Deus abençoe a vida de vocês. Também vamos estar intercedendo pelo Mauro da Silva, a paz do Senhor a todos, paz, Mauro, Deus continue te abençoando. Tem mais, Valdinéia Figueiredo. Valdinéia, nos dê notícia, está tudo bem? Como é que está o filhão lá? Graças a Deus, muito bom ter você aí, Valdinéia. Também Alexandre de Souza, que bom, evangelista Alexandre, Deus abençoe você. Vamos orar pela sua mamãe, que Deus guarde, que Deus proteja, orando por toda a família, Elis, a Larissa, que é músico lá da igreja, e o Arthurzão, que eu estou com saudade do Arthur. Eu, quando ver o Arthur, não vou nem conhecer, porque criança cresce assim de uma hora para outra. Mas, queridos, é muito bom ter vocês aí. Coloque os pedidos de oração, que daqui a pouco nós vamos estar orando, depois da palavra, estaremos orando por todos vocês. Que Deus realmente abençoe a vida de todos vocês, porque Ele é fiel. Pastor Julio Torres, meu amigo, meu pastor querido, lá de Córdoba, Argentina. Vamos ver se em 2021 você vai estar pregando aqui na igreja, como eu já preguei algumas vezes na sua igreja. É um pastor que me recebe em Córdoba, junto com a minha comitiva, temos uma comunhão muito grande. Seja bem-vindo, pastor Julio, toda a sua família, a Márcia Xavier, não é isso? Paz de Cristo, um abraço aí no Tony, na sua filha Marjorie, toda essa família abençoada. Daqui a pouco nós vamos estar citando os nomes de oração, mas vamos cantar um pouquinho para o Senhor. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve o reino deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua glória se demonstra cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizados, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. Sim, paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Cantei esse cântico primeiro porque a palavra que Deus colocou no meu coração hoje tem tudo a ver com isso. Não se esqueça que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, o grande trono branco, que irá julgar grandes e pequenos, ricos e pobres, não importa a cor, e vão separar para a direita aqueles que irão herdar a eternidade com Cristo, e à esquerda aqueles que serão condenados a uma eternidade sem Deus. Tem tudo a ver a palavra de hoje, por isso que eu cantei esse cântico agora. Há um cântico que eu gosto muito. Um rico de noite chegou a Jesus,
a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Esse homem rico era um dos mestres da sinagoga, líderes, e ele foi de madrugada, sabia onde Jesus estava, foi ao encontro de Jesus para fazer uma pergunta muito interessante. Senhor, que devo fazer para ter a certeza da vida eterna com Deus? Era um homem religioso, um homem que conhecia a Torá, que era zeloso, mas ele tinha dúvida sobre a questão da salvação. E Jesus, olhando para aquele homem, sabendo quem ele era, disse: é preciso nascer de novo. E aquele homem, por ser tão sábio, não entendeu. Ele disse: Senhor, será que eu tenho que voltar ao ventre materno para poder nascer de novo e assim ele alcançar a salvação? E Jesus disse para ele: não é disso que eu estou falando. É nascer do corpo, do sangue, da água. É ter um encontro realmente com Deus. E Jesus estava ali diante daquele homem, Jesus dizendo para ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim. Jesus estava dizendo isso. O nascer de novo é quando você reconhece que você é pecador e que você carece de um Salvador. E Jesus se apresentou a este mundo como Salvador. Era Deus, mas veio como Salvador. Ele não é um Marte. Marte morre por uma causa. Jesus não. Jesus veio pagar um preço de toda a humanidade. Jesus pagou o preço de todos, mas nem todos serão salvos. Porque primeiro você tem que aprender que você é pecador, reconhecer os seus pecados e aí entrar pela porta que é Jesus Cristo. Aí você nasce de novo. Então, queridos, aquele homem foi a Jesus e começou a dizer: importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus, importa renascer. Vós filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito terno amor. Ouvi que o Senhor está prestes a dizer, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus, importa renascer. Jesus estava dizendo: é preciso que você entenda que não existe ser humano bonzinho. Todos pecaram. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Todos pecaram e se afastaram de Deus. Só que o amor de Deus foi demonstrado em Deus se fazer carne e habitar entre os humanos. E pagar um preço que era impagável. Amor de Deus por mim e por você, pela minha família e pela tua família. Amém? Esta é uma live da Igreja Fé para Todos em São Gonçalo e eu sou o pastor Samuel Brito. Quero continuar dando boas-vindas aqui à nossa querida irmã Francine, ao Mauro já falei. Quem mais? Quem mais? Luiz Pinheiro, nosso diácono, Deus abençoe. Também Luizinho, a Érica, que bom te ter aí. Parabéns pelo seu aniversário. Eu sei que você recebeu a minha
felicitação. Que Deus abençoe sua vida. Você é uma mulher de Deus, você, seu marido, seus filhos. Quem mais? Mônica da Silva, esposa do nosso diácono Birajara. Mônica e Birajara são líderes do nosso departamento de casais, junto com o Vinícius e a Francine. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de irmã Sueli Moura, irmão Jorge, Deus abençoe vocês. E o Mateus, nosso músico. Antes da mensagem, vamos cantar ao Senhor. Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como dele eu recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei, completamente. Como Cristo, nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, oh, coisa boa, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este amor tão divinal, restaurador. Quem sabe canta. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Nenhum. Só Jesus Cristo. Eu não estou falando de uma religião. Estou falando de Jesus Cristo. Religião não salva. Religião escraviza. Ah, pastor, então não precisa ir à igreja. Precisa. Porque é na igreja que você ouve a palavra de Deus sendo pregada. Ah, pastor, eu posso ficar em casa. Eu já disse tantas vezes isso aqui pela live. Eu posso ficar em casa, deixo meu rádio ligado numa rádio evangélica ou a televisão, num programa evangélico. Você vai ser o crente mais confuso. Porque você vai ouvir mensagens de todos os tipos. Mensagens até religiosas. As doutrinas que são ensinadas. Vou dar um exemplo. A igreja que diz que batiza por aspersão. Mas você tem que ser batizado. E nós entendemos que o batismo é por imersão. Baptizem quer dizer imergir o corpo. Mas aí você vai ficar, vou por aspersão ou por imersão? Há igrejas que dizem que os dons espirituais de Deus foi para aquela época. A época da igreja primitiva. E nós acreditamos que não, porque hoje Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Os dons ainda são repartidos. Então você vai ficar, aceita os dons ou não? A igreja, a linha evangélica, que crê em Jesus Cristo como Salvador, mas que não ora por enfermos, que eles creem que a cura divina foi um dom dado para aquela época. E nós acreditamos que não. Que os dons, Paulo chega a nos ensinar isso, que os dons são repartidos para aqueles que buscam os dons. Buscai com zelo os melhores dons. Então você, se ficar ligado numa programação evangélica, você vai ser um crente confuso. E você precisa da mensagem, da pregação da palavra, para você crescer na fé. Você precisa dos testemunhos, para você também crescer na fé, sabendo que Deus continua operando.
continua salvando, curando, libertando vidas. Então, queridos, você tem que ir a uma igreja. Agora, procure uma igreja que pregue Jesus Cristo como único Salvador, único caminho para Deus. E aí você vai viver uma vida agradável a Deus. Eu não estou falando de doutrinas religiosas, de roupa, cabelo, barba. Eu tenho igrejas que eu não posso pregar porque eu uso barba. Quando eu era mais novo, eu cantei num famoso quarteto aqui em Niterói, Rio de Janeiro, e eu me lembro que eu fui numa igreja da qual eu pertencia e o quarteto foi convidado e eu cheguei com bigode e costeletas. O pastor, por ser amigo do meu pai, me levou um barbeador na época, aqueles antigos, para que eu tirasse o bigode, que era uma festa de aniversário da igreja, e tirasse a costeleta. E eu disse, eu não vou fazer isso, então minha igreja é bagunça? Por que eu vou tirar o bigode? Eu não me convença que isso é pecado. A nossa doutrina não permite. Isso eu tinha meus 20 e poucos anos. Então são doutrinas de homens. Mas, uma vez me perguntaram, pastor, então o que eu faço? Eu digo, você tem que submeter a uma dessas doutrinas. Porque também você viver largado, você não cresce. E você acaba praticando coisas que desagradam a Deus. Mas eu não estou aqui para falar de religião, estou aqui para falar de Jesus Cristo, que é o único caminho para Deus. Só teremos salvação em Jesus Cristo. Pedro, Paulo, João, Maria não salvam. Não podem fazer nada. Podem interceder. Não. O lugar que eles estão, eles não podem interceder. Eles estão descansando, esperando a nossa chegada, quando a trombeta de Deus tocar. Mas já estão em descanso. E outros que morreram fora do caminho de Cristo já estão sofrendo e sofrerão eternamente sem Deus. É uma programação da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo e eu sou o pastor Samuel Brito, pastor da igreja, e como nós não estamos abrindo a igreja ainda no meio de semana, nós fazemos essas lives. Ontem tivemos uma live para casais, que foi feita pelo Birajara, nosso diácono líder, com a sua esposa, dos casais. Hoje é comigo aqui. Na sexta-feira será um dos nossos evangelistas que irão fazer, 20 horas também, mas os cultos presenciais, domingo, 9 horas da manhã e 5 horas da tarde, um novo horário. E eu sempre digo, pastor, eu tenho acima de 50 anos, tudo bem. Se você tem algum problema de saúde, está com algum problema, a minha idade é de risco, sim, concordo com você. Mas se você trabalha, se você vai a banco, se você vai receber pagamento, se você vai ao supermercado, se você vai à farmácia, por que não ir à igreja? Por que só a igreja contamina? Nós temos lá um distanciamento social, nós temos lá a máscara, nós temos toda a igreja higienizada, temos todos os cuidados necessários para que ninguém seja contaminado. Nós é que devemos vigiar, estar apertando as mãos, se abraçando, sempre uma distância necessária, e assim você vai, ouve a palavra de Deus e tem comunhão com os outros irmãos. Eu fico feliz de ver os irmãos na igreja, família chegando, eu me alegro o coração sabendo que Deus tem protegido, Deus tem nos guardado. Amém? Vou cantar mais uma música e vamos à palavra de hoje. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Você pode cantar comigo, você sabe. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó
Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti. Amém. É o que nós fazemos. Consagramos todo o nosso ser, porque o Espírito Santo habita dentro da gente e Ele se agrada de um corpo saudável, limpo. Pessoas que vivem uma vida para agradarem a Deus. Convidando vocês para o próximo domingo, 9 horas da manhã e à tarde, 5 horas da tarde. Pela manhã é o culto da palavra, é um culto em que nós cavamos fundo a palavra de Deus para que os irmãos cresçam no entendimento da palavra. Isso acontece às 9 horas da manhã, temos louvorzão e o culto. E à tarde é o culto evangelístico em que a gente intercede pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo Brasil, que carece das orações da Igreja de Deus. Então, 9 horas da manhã, domingo, são os 2 únicos cultos presenciais que nós temos. 9 horas da manhã e 17 horas, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, temos esses 2 momentos em que estamos juntos. Agradecidos estamos a Deus por todos vocês que estão nessa live. Um abraço aqui à minha querida Vera Lúcia Coutinho Carvalho, esposa do pastor Ismael. Que prazer ter você aí, Verinha. Maridão, como é que tá? Também a Valdiné, já falei. Francine, tal, já. Quem mais? Nossa diaconisa Georgina Silva, irmão Mauro, Alciné Ferreira, esposa nossa diaconisa, irmão Jorge aí em casa, que Deus abençoe. Também temos mais aqui, Maria José, nossa diaconisa, Maria José Carvalho dos Santos, Deus abençoe. Alicia Fonte, lá de Córdoba, Deus lhe bendiga, pastor, Deus lhe bendiga, minha irmã. Cora também está mandando um abraço. Saudamos a vocês em nome de Jesus. Mudou mexi numa coisa aqui que não é isso? Mexi aqui em algo que mudou a câmera. Por favor, Cora, socorre-me aqui. Enquanto isso eu vou falando para vocês. Eu estou falando para vocês enquanto eu procuro mudar aqui. Por favor, Cora. Não, rapidinho, é que eu estou ao ar, estou ao vivo aqui. E como eu estou aqui, chama a Sarinha aqui, em nome de Jesus, para mexer. Saiu, Cora, saiu. Por favor, Cora, chama lá, um minutinho, já te falei o que quer. Que eles me perdoem, mas é difícil a gente está aqui ao vivo com a mente trabalhando e de repente eu toquei aqui em algo que mudou. Vocês estão vendo a entrada da minha casa aqui, está vendo o relógio lá que eu me guio, e que Deus abençoe. É sempre nessas horas que a gente tem que ter um pouquinho de calma para podermos falar com vocês. Enquanto isso, eu tenho uma palavra para vocês que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você, em nome de Jesus, compartilhar com todos vocês. Minha filha chegou aqui agora. Aqui, não é aqui. Não, é isso aí. Obrigado, minha filha. Sara, que ainda está aqui. A Rebeca, vocês estavam ouvindo há pouco aqui a Rebeca. Mas Deus estava falando com a irmã Alicia Fuente. Deus abençoe a vida de vocês aí em Córdoba. A Argentina também está passando por um problema muito difícil.
O Birajara, nosso diácono. Quem mais? Mauro, eu já falei. A Nádia Reis, nossa irmã Nádia, Carlinho aí. Deus abençoe, em nome de Jesus. Quem mais ainda não falei? Francine, já falei. Depois eu vejo aqui, revejo todo mundo aqui novamente, para estarmos orando juntos. Gleice Cristine, melhoras, minha filha. Em nome de Jesus. Gleice Cristine, nossa cantora. Márcia, disse para mim ficar tranquilo. Obrigado, Marcinha. Deus abençoe vocês. Queridos, capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus. Vou falar de algo que vocês conhecem. Eu tenho pastores aqui na linha e falar da parábola das 10 virgens. Porque eu tive uma reunião, estamos num mês se aproximando da eleição e eu sou pastor, preciso ouvir propostas para o nosso município. E eu estava numa reunião e alguns pastores, e me perguntaram, a dúvida entre eles lá, me chamaram e disseram assim: pastor, uma vez salvo para sempre? Eu digo: por que vocês estão perguntando isso? Pastor, a gente está em conflito aqui. Conflito é complicado, vocês estão numa discussão teológica. Mas, pastor, me diga, qual a sua opinião? Uma vez salvo para sempre? Eu digo assim: olha, salvo é para sempre, mas existem pessoas que vão perder a salvação. Se você viver uma vida fiel a Deus, você vai ser salvo. Tá? Se você obedece, você não vive uma vida de pecado, você não vive uma vida carregando fardos do inimigo no seu coração, na sua mente, você vai ser salvo. Independente de todas as coisas, você crê em Jesus Cristo como único Salvador e vive uma vida de oração, de leitura bíblica, de enchimento de Deus na sua vida, você vai ser salvo. Agora, muitos vão perder, porque a Bíblia nos relata alguns textos que diz assim: aquele que for fiel até o fim. Por que Jesus disse isso? Aquele que perseverar até o fim. Porque você tem que ser fiel até o fim da sua vida, ou Jesus arrebatando a igreja. Você tem que estar fiel. Outra coisa, quando o apóstolo João teve aquela revelação no capítulo 3 do Apocalipse, quando o próprio Jesus em glória aparece para ele e dá um alerta às igrejas, por que ele cita ali que existem crentes que estão esfriando? E Deus avisa: eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Eram salvos. Mas por que estavam esfriando? Que Deus estava a ponto de vomitar da boca. Esse é o problema. Crentes que estão na igreja, têm até liderança, mas vivem uma vida no pecado. Vivem uma vida de altos e baixos espiritualmente. Esses, no capítulo 3 do Apocalipse, diz que Deus está a ponto de vomitar da sua boca. Se você pegar capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel, você vai ver também, faz uma relação com isto. Ele conta de pessoas que viveram uma vida inteira fiel a Deus, mas nos últimos momentos de vida pecaram, se afastaram de Deus. E o que o profeta que teve a revelação de Deus diz? Que Deus não vai levar em conta o tempo em que eles estavam de pé. E também o profeta Ezequiel fala que pessoas que viveram uma vida inteira longe de Deus, zombando de Deus, praticando orgias, pecados, mas no último momento da sua vida se convertem, se rende ao Senhor Jesus, pede perdão dos seus pecados. Também Deus avisa através do profeta Ezequiel que Deus não vai levar o tempo de anos no pecado, mas sim o momento em que ele se arrependeu. É uma realidade. Existem pessoas que brincam com a salvação. Existem pessoas que brincam de serem de Cristo. Pequei, peço perdão. Pequei, peço perdão. Esse é o grande problema. Mas eu quero ler aqui a parábola das 10 virgens.
Foi o texto que o Espírito Santo me deu para hoje. Diz assim, capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Foi uma parábola que Jesus contou. Jesus, as 10 eram virgens. Então as 10 eram puras. As 10 tinham azeite nas suas vasilhas. As 10 tinham a luz, tinham conhecimento da salvação, tinham conhecimento de Deus. As 10 estavam esperando a salvação em Jesus Cristo. Só que o tempo passa. E diz assim, versículo 2: 5 dentre delas eram nécias e 5 prudentes. 5 nécias quer dizer loucas. Eu sei o que é pecado. Eu não preciso estar na igreja todos os dias. Eu não preciso ler Bíblia. Eu leio de vez em quando. De vez em quando eu tiro um tempo para Deus. Eu não preciso orar todos os dias. Eu não preciso ir a todos os cultos. Mas tinham conhecimento da salvação. Amam ou amavam a Jesus. Tinham conhecimento da obra de Deus. Mas eram assim, nécias, irresponsáveis, loucas. Achando que poderia viver uma vida tranquila, sem ter envolvimento com a igreja, sem ser luz para ninguém, eu vou viver a minha vida, eu sei o que é pecado, e o pior é isso, é muita gente pensar que sabe o que é pecado. Na hora H eu digo não é bem assim. Paulo diz que o pendor da carne pende para as coisas da carne. 5 eram nécias, e 5 eram prudentes. Eram aquelas 5 que buscavam a Deus em todos os momentos. Quando Jesus diz que nesse mundo nós teríamos aflições, lutas, dificuldades, para nos mantermos de pé em comunhão com Deus, eram essas. Sabendo de todas essas dificuldades, então, elas procuravam estar sempre no altar de Deus para receber o azeite, para que as suas lamparinas não se apagassem. Deixa eu falar uma coisa para você. Cristo só vai levar aqueles que estiverem com as lâmpadas acesas. Que o azeite esteja fluindo para manter as lâmpadas acesas. E no versículo 3 diz assim: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Aí está a diferença que eu disse para vocês. As nécias disseram: só fui culto domingo. Olha, eu chorei, fiquei todo arrepiado, falei em línguas. Deus falou muito comigo. Mas isso foi no domingo. Pastor, estive no culto de oração. Olha, fui uma vigília. Quando? Nós precisamos de encher as nossas vasilhas todos os dias, porque nós somos pecadores. E precisamos do azeite de Deus todos os dias. Pastor, e quando não tem culto, eu leio Bíblia, eu tenho meu tempo de oração com Deus, eu busco a Deus. Mas as nécias, e olha que Jesus fez a parábola, dividindo 50%, que é praticamente isso. 50% acha, não, quando voltar às atividades na igreja normal, eu vou para a igreja, eu não preciso, eu sou crente mesmo, Deus sabe, meu nome está escrito no livro da vida. Mas você não está colocando azeite nas suas vasilhas. E você nem nota que as suas lamparinas estão se apagando. Eu não preciso, eu ouço aqui, como eu disse no início, eu vejo televisão, eu ouço programas. Queridos, nós precisamos. Por que existem várias igrejas? Porque é onde você se alimenta. É onde você se nutre. É onde você pega o azeite para o seu dia. Tanto que Jesus chega a dizer que basta para cada dia o seu mal. Nós pecamos por pensamentos, por palavras e por obras. E precisamos do azeite de Deus para suportarmos viver uma vida agradável a Deus. Dizer não. Olha, o pecado é coisas que a gente gosta. Pecado não é veneno. Pecado é um prato muito saudável. Eu sempre brinco lá na igreja dizendo que eu não como ave, nenhum tipo de ave, não gosto, me faz mal. Não como. Então o diabo nunca vai me dar
ave, uma galinha, um frango, um peru, um pato. Eu estive em Belém do Pará há tanto tempo e o prato lá era pato no tucupi. Todos vão lá para comer pato no tucupi. Eu não, cheguei lá e não comi pato no tucupi, porque eu não gosto. Então o diabo nunca vai me dar ave. O diabo nunca vai me dar fígado, miúdos de porco, de bois, porque eu não como, não gosto. Agora, ele vai me dar uma picanha, um churrasco, uma rabada, hein? Uma carne seca, com paio, com uma feijoada. Isso ele me oferece. E nem todos os dias eu posso comer feijoada, porque vai me fazer mal ao organismo. Eu estou mostrando a você que a luta para nós mantermos a nossa fidelidade a Deus, a nossa luta contra o pecado é terrível. É isso que Jesus estava falando aqui. 5 eram nécias, 5 eram prudentes. 5 estavam esperando o noivo, como eu e você estamos, mas sempre elas tinham, além da lamparina cheia, tinham vasilhas para quando o azeite terminasse, elas tinham como nutrir de azeite para as lâmpadas ficarem acesas. As outras 5 não, o que eu tenho basta, não, já orei a semana passada, o culto de domingo foi maravilhoso, hoje é quarta, não, eu aguento. Só que eu e você temos lutas diárias contra o pecado, resistência para não pecarmos contra Deus. Nós somos afrontados, machucados, para não explodirmos e praticarmos atos que Deus condena diariamente. E precisamos sempre do azeite de Deus para nos manter agradável a Deus. Então as 5 estavam lá. 5 levaram azeite, outras não. Minha coisa dá. Eu sei qual é a verdade. Eu sou batizado no Espírito Santo, eu falo em línguas. Eu sinto a presença de Deus. Só que as lamparinas vão se apagando. Versículos 6 adiante. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, podem sair ao encontro dele. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Todas. Ouviram a trombeta de Deus. A trombeta de Deus é palavra, é alimento. E saíram ao encontro. Versículo 8. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos um pouquinho do azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, o meu azeite é para mim, não pode servir a você. Vai novamente, vai para comprar, porque se eu servir a vocês vai faltar para nós. Nós estamos ouvindo a trombeta, o noivo está chegando, mas ainda não vemos, precisamos do azeite. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Presta atenção, fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens, nécias, irresponsáveis, loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas o próprio noivo disse, mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Uma parábola que Jesus contou. Como está a sua vida espiritual? Como está o seu azeite? Você está pensando que viver só de live, sem a comunhão do corpo presente? Pastor, eu vou à igreja, não posso abraçar ninguém, mas nós podemos ver, você pode ouvir. Existem testemunhos. Só em você ver um irmão da igreja chegando na igreja, que não foi contaminado, que Deus tem guardado, já alegra o nosso coração. E você ouvir a mensagem. Para que Deus tem pastores na igreja? Para a pregação da palavra. Como está, ou como estão as vasilhas? Como está a
a porção de azeite para você enfrentar as lutas da vida. Eu estava pensando sobre isso e o Espírito Santo me disse assim: Samuel, como é que está a sua lamparina? Você sabe que a lamparina, o azeite, faz com que ela acenda. Mas existem coisas que apagam as lamparinas. Um vento forte, um pouco de água, ou alguém pegar algo e apagar. Isso são as turbulências da vida espiritual, as lutas para você se manter de pé. Existem ventos fortes, chuvas, que vão procurar apagar a sua lâmpada. As decepções. Outro dia eu estava comentando com um pastor dizendo assim, tem crentes que são não me toques, né? E se acham bam, bam, bam. E eu perguntei a essa pessoa que estava comigo, quantas pessoas você já atraiu para a sua igreja? Quantas pessoas você já levou para o Senhor na sua igreja, na qual a igreja que você faz parte? E ela ficou me olhando assim, por que essa pergunta? Eu disse, quantas você já afastou de lá? Tem crentes que são mestres em levar pessoas para a igreja. Isso, Deus vai honrá-las. Mas existem pessoas que estão na igreja, não levam ninguém, ainda afastam as pessoas. E essa pessoa que estava comigo ficou me olhando, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer isso. Nós temos que atrair pessoas para a casa de Deus e não afastar as pessoas com o nosso temperamento, com a nossa má vontade, com a nossa impertinência, com mau humor, com o pavio curto que às vezes tem. Quantas pessoas você já tem afastado? E quantas pessoas você tem levado para a casa de Deus? É muito sério isso aqui que Deus falou comigo. Samuel, a palavra primeiro veio para mim. Samuel, como está a porção do azeite em você, que é a lamparina de Deus? E eu disse, Senhor, me socorre. E olha que eu procuro fazer coisas somente que agradam a Deus, mas eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu cometo erros. Eu tomo decisões erradas. Eu falo coisas que não deveriam falar. E às vezes também eu ouço coisas que não deveriam ouvir. Sabia que às vezes nós ouvimos coisas que nos fazem mal e nos machuca por dentro só por ouvir? Por que a gente é obrigado a ouvir? E tem coisas que nós nos apressamos a divulgar, a falar, que também pecamos. Quando nós falamos do outro, nós estamos condenando o outro. Nós estamos divulgando o erro dos outros. Deus não me chamou para ser divulgador de erros ou pecado dos outros. Deus me chamou para ser intercessor. Deus me chamou para que eu abençoe pessoas. Eu me lembro uma vez, sexta-feira eu vou fazer um casamento, porque uma irmã da igreja, a colega dela de trabalho, a filha queria fechar a brecha, que já vive maritalmente, mas não tem a bênção de Deus. E ela foi ao pastor da igreja que ela estava frequentando e, por causa do marido, que não frequenta a igreja, o pastor disse, infelizmente eu não posso fazer isso. Vai contra a doutrina da igreja. E ela procurou outros pastores e não fizeram. E chegou a mim, pela nossa querida irmã, membro lá da nossa igreja, e disse, filha, eu fui chamado para abençoar. Ah, pastor, mas o rapaz não é evangélico. Não tem problema. Eu vou abençoar o casamento. Eu vou lá sim. Eu vou fazer toda a cerimônia. Pastor, que isso? Deus me chamou para ser bênção. Aquele casamento não é agradável a Deus, mas vai passar a ser. Há uma relação que a Bíblia condena,
e vai passar a ser uma relação que Deus se agrada. Porque eles querem fechar a brecha do inimigo. E eu vou fazer esse casamento na sexta-feira. Eu vou fazer. Porque eu fui chamado para abençoar. Eu aprendi isso com um velho pastor, que uma vez me disse assim: pastor, eu vou permitir que um casal vai fazer uma cerimônia na macumba, que vai fazer uma cerimônia com outros deuses? Se eu sou representante desse Deus maravilhoso que é o nosso Deus, então eu vou lá abençoar aquele casamento, aquela união. Como está a sua lamparina de quantidade de azeite? Como? É a pergunta de hoje. Pense nessa parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens. As 10 tinham lâmpada, quer dizer, conhecimento da verdade. Mas 5 achavam que, não preciso ir à igreja, não preciso orar toda hora, não preciso, Deus sabe, Deus conhece o meu coração. É por conhecer o coração que Jesus falou isso aqui. Eu preciso estar aos pés do meu Senhor. Eu preciso todos os dias de colocar azeite na minha lamparina, para que a minha luz fique acesa e mostre a glória de Deus na minha vida. É a palavra que Deus colocou para hoje. Como está a sua lamparina? Saiba que por mais que você crê em Deus, por mais que você crê em Jesus Cristo, o azeite se gasta. Porque enquanto a sua lamparina estiver acesa, o azeite está sendo gasto. E a lamparina aqui é a nossa vida. Quanto tempo você tem de vida? Eu vou buscar a Deus quando eu for mais velho. Eu vou... A Bíblia diz assim: buscai a Deus enquanto se pode achar. E invoca-o enquanto ele estiver por perto. Eu não sei o dia que eu vou morrer. Eu não sei quando eu vou passar. Então eu tenho que buscar Cristo hoje. Que depois que eu passar dessa vida, não adianta missa, orações pelos mortos. É em vida que eu tenho que tomar a decisão da minha vida futura, com Deus ou sem Deus, em gozo e alegria ou em sofrimento eterno. Lembra-se, eu termino contando, lembra-se da parábola que Jesus falou do Lázaro, o mendigo e o rico? O homem era pobre, não é porque ser pobre é que vai ser salvo, não. Apenas uma ilustração. Mas aquele homem buscava a Deus. Que tem gente que só porque diz que o crente, o pobre busca a Deus, que ele precisa. O rico não precisa de nada, então não busca a Deus. Conheço muitos ricos, salvos em Cristo. Mas aquele homem pobre era um homem que se rendia a Deus. E o outro zombava dele, era rico. Eu não preciso de Deus, eu sou bonzinho, eu faço bem, eu ajudo orfanatos, ajudo casas de criança, eu colaboro. Então eu não preciso de Deus. Morreram os dois. O pobre com o Senhor, não é por ser pobre, que buscava a Deus. E o outro entrou em sofrimento eterno. E Jesus conta essa parábola, quando ele diz que aquele homem clamava para que Deus permitisse que esse mendigo chamado Lázaro voltasse à vida, para falar aos parentes dele, que avisasse de uma maneira espetacular aos seus parentes que o caminho era Cristo. E a voz, Jesus disse, do anjo disse: daqui para lá ninguém pode voltar, é em vida. Lá temos os profetas, os pastores que pregam a palavra. Que eles se rendam a isso. Ninguém vai sair daqui para avisar lá. É em vida que se toma a decisão. Como está a quantidade de azeite na sua vasilha? Pense nisso. Que Deus te abençoe. Amém? Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és olheiro
barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade, Senhor, se cumpre em mim. Eu quero orar por vocês, quero interceder. Vamos estar orando aqui pelo pastor, ore por todos nós aqui de casa, mamãe, papai, Nicolas, Gabriel, Daiane, Daniele, Paulo. Toda a família está com Covid. Vamos interceder. Vamos estar orando também por Mauro da Silva. Vamos estar orando pelos seus filhos, seu pai, seu irmão, Sueli Moura, toda a família, irmão Jorge, a família toda. Irmão Mauro, Também vamos estar orando por quem mais? Sueli Moura, irmão Jorge, toda a família. Orando pela Georgina e toda a família, sua família toda. Orando pelo nosso evangelista Maxwell, Vanessa, seu filho, sua filhinha. Que Deus guarde vocês. A Viviane Helles, que pede pela sua filha Giovana, não é isso? Pode ficar tranquilo, Viviane, estaremos sempre orando por você. Fabiana Aguiar, que prazer, meu querido. Que Deus abençoe você, sua mãe, seu pai, sua irmã, sua vida, seu irmão, que é líder de louvor lá da igreja. Que Deus abençoe você, Fabiano querido. Deus te abençoe. Oro sempre por vocês. Também vamos estar orando pela Daiane Santos. Deus abençoe. A Lúcia Joana, boa noite, oração pela família. Vamos estar orando agora sim. Quem mais? O evangelista Robert Henrique está assistindo, nosso evangelista, que tem responsabilidade no púlpito comigo, ele e o evangelista Maxwell. Deus abençoe. A Nádia Reis, o Carlinho, toda a sua filha, seus filhos, sua neta, que Deus abençoe. Já me avisou aqui, a câmera está virada, já virei. A Márcia, Tônia aí, toda a família, a irmã Jane, toda a família, Jane Alvarenga, sua mamãe Vera Lúcia Alvarenga, todos os seus filhos, toda a sua família, Valdinéia Figueiredo, também a Rosana da Silva, irmã Rosana, Deus abençoe a Francine, aí a Alice, e também o diácono Vinícius, também que é líder dos nossos casais, orando, vamos estar orando, Viviane, pela sua filha Giovana, também quem mais? Vera Lúcia Coutinho, pastor Ismael, seu filho, seu neto, Deus abençoe a vida de vocês aí. Valdinéia Figueiredo, pede oração para uma porta de emprego para o seu filho Everton. Deus vai fazer isso, sua família. Uma hora vamos estar orando, Roberto e Valéria também, vamos estar orando. Francine Alva, Vinícius, orando por mais, quem mais? Os homens que são, irmão Alciné, irmão Jorge, vamos estar orando, toda essa família abençoada por Deus. Quem mais? O Birajara, sua esposa Mônica, seus filhos, Alicia Fonte, lá em Córdoba, pastor Rúlio, toda essa família de Deus. Quem mais? São vários nomes repetidos aqui. Irmão Luiz, irmã Rosane, seus filhos aí, que Deus abençoe. Érica, seu marido, seus filhos, Deus abençoe a todos vocês. Irmã Mônica, já falei aqui, Sueli Moura, irmão Jorge, Mateus Pinheiro, todos, em nome de Jesus. Tem aqui um pedido que é mais, pelo irmão José Cláudio Alvarenga, vamos estar orando sim, filho da irmã Vera Lúcia Alvarenga, irmão da irmã Jane, vamos estar orando por esse homem. Oração por, quem mais? Oração Márcia, porque está todo mundo de quarentena, que Deus guarde vocês, tá bom? Vamos estar orando sim, tem mais nomes aqui, pastor Rúlio, Diego Belmiro, meu querido, Deus abençoe você, sua família, obrigado pelo carinho, irmão Jair, Neide, seus filhos, que Deus abençoe. Vamos estar orando agora, oro pela minha vida, pela minha esposa Cora, também pela minha filha Sara, que está se recuperando também, a Rebeca, que está aqui, vocês ouviram o choro ainda há pouco, Miguel, Bruno, toda a minha família, orando pela Vilminha, Olivina, Damiana, irmã Célia, irmão Antônio, toda essa família, o seu irmão Jairo, orando pelas duas, Alines e família, orando pela Celina Câmara, orando também
pela Gleice, toda a família, orando também pela irmã Gil, sua mamãe, está se recuperando, o irmão Alcenir, sua esposa, orando pelo diácono Ribeiro, sua esposa, suas filhas, seu genro e suas netas, orando pela Maria José Coutinho, que Deus abençoe Carvalho, sua filhinha, irmã irmã Vilminha, que Deus guarde, que Deus proteja todos aqueles que precisam de um milagre de Deus. Sei que eu estou esquecendo alguns nomes. Vera Lúcia Parreira e família, o Ivan, que precisa encontrar seu carro que foi roubado, sua netinha que está grávida, que essa criança venha com saúde, também a Luciene, que está grávida, a nora do pastor Robério, que está grávida. Vamos estar orando por essa vida, e também a Marcela, filha da Rosana e do Francisco, que está grávida. Essas crianças venham perfeitas e com saúde. Clamando a Deus por Francisco, sua mamãe, Mazinho e família, Milton e família, o Tiago, sua esposa, Hugo, Rayane, sua filha, Tiago, Laurinha e filha, Juliana e Fábio, nosso diácono Nelson, toda a sua família, o Marcos, que trabalha em hospital, suas filhas, seu genro, suas netas, que Deus abençoe, em nome de Jesus. É momento de oração. Vamos clamar a Deus, vamos pedir a Deus juntos. Pai, que bom podermos orar juntos. E temos um Deus que ouve as orações e que responde às orações. Um Deus que tem todo o poder. Um Deus que nos ama. E o seu amor foi demonstrado na cruz do Calvário. Mas, Deus, vivemos num mundo mau. Estamos passando por uma época de Covid, de contaminação, de morte, notícias de famílias enlutadas, pessoas entubadas, governos que não têm responsabilidade com o povo. Meu Deus, e o povo mesmo que é irresponsável. Mas, Deus, socorre-nos. Eu intercedo por vidas que estão contaminadas, intercedo por vidas que estão enfermas, por vidas que têm outras doenças, por pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão em cárceres, porque cometeram crimes, pessoas que estão passando por momentos difíceis, estão passando até fome, mas, Deus, Tu és o Deus que tem respostas. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, todo o poder das trevas. Sai agora desses corpos, dessas casas, dessas famílias. Eu repreendo pelo poder do nome de Jesus. Cura, liberta, salva, perdoa. Oh Deus, cuide dessas pessoas que estão brincando de servirem a Ti, que não estão percebendo que o azeite seca, as lamparinas se apagam, e conforme Jesus contou essa parábola, não vai entrar no reino de Deus. Traga responsabilidade, Pai. Eu sei que é um momento difícil, de decisões que temos que tomar, mas, Deus, que o Teu Espírito, que sejamos sensíveis à voz do Teu Espírito. Abençoe vidas nessa noite. Cura, liberta, salva, perdoa, ajuda, renova as forças. Oh Deus, cuida da nossa noite, esse resto de noite. Amanhã é quinta-feira, nos dê um dia tranquilo, um acordar feliz. Livra-nos de assalto, de roubos, de notícias ruins, de espírito de morte. Eu repreendo todo o mal e declaro saúde, vida em Cristo Jesus. Que o azeite de Deus possa ser derramado na sua lamparina. Deus, eu oro pela Verinha, o pastor Ismael. Cuida dessa família, pastor Rúlio, pastor Abelardo Teixeira, que sempre está conosco. São vidas. Oro pela Soninha, que está lá na Inglaterra. Oro pela Rosa Cabral aqui, toda a sua família. Oro pela Jane, que está em Belo Horizonte. Oro pelo Jairo, sua esposa, que estão em Santa Catarina. Meu Deus, a Lazinha, que está em Brasília. São tantas vidas que nos vêm de longe. Deus, Tu és onipresente. Tu estás em todo lugar. Eu declaro uma noite de quarta-feira abençoada por Ti. Para a glória de Jesus, nós te agradecemos. Você diz amém? Você diz amém? Você diz eu recebo? Amém? Amém. Queridos, então, eu quero convidar você para sexta-feira, mais uma live. Sexta-feira, mais uma live, às 20 horas. Mais uma live, às 20 horas. Irmão Mauro, estamos orando pelo seu dinheiro sair. Fica tranquilo. Mas depois de amanhã, sexta-feira, uma live às 20 horas, um dos nossos evangelistas, e também amanhã e sexta, nós temos uma programação de rádio, segunda a sexta-feira, 11 horas, até 11h25 eu tenho uma palavra todos os dias, e oração. E você pode nos pegar pela Estilos FM 105.7 FM,
pela Estilos Web, e também eu transmito pelo Facebook, 11 horas até 11h25, segunda a sexta-feira, sempre no horário de 11h25, tá bom? Amandinha tá aí também assistindo, é uma das nossas líderes de louvor. Que Deus abençoe vocês. Orem pelo pastor Samuel Brito, pela minha família, orem por todos. Orem pelo evangelista Maxwell, sua família que está bem gripado, Deus o cure. Orem pela família da Grace e todos. Queridos, eu me despeço dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. E a Igreja de Jesus diz amém. Não esqueça, cultos presenciais domingo, 9 e 5 horas da tarde, 17 horas. Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo, Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. Tem aqui um recado da Gleice. A Cláudia está internada com Covid-19 no CTI. Vamos orar pela Cláudia. Não sei qual é a Cláudia, mas que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe. Tchau.